através dos louvores, através do testemunho da irmã, né? E não vai ser diferente através da santa e poderosa palavra de Deus, amém? Hoje é um culto de família. Cadê a minha esposa? Cadê ela? Acho que eu vi uma gatinha aí, vai lá fora, né? Mas amém. Eu sou o pastor Leandro da Laina e juntos somos casados para sempre, amém? Estamos casados há 7 anos, para a honra e glória do Senhor. Temos 4 filhos, olha lá. Mulher mais bonita da igreja, né? Glória. Para mim irmão, desculpa. Né? Então, para mim é minha abençoada, é um presente que Deus me deu há 7 anos atrás. Tive o privilégio de casar com ela aqui nessa igreja e um privilégio maior ainda do meu pai, o bispo dessa igreja, junto com a nossa pastora, fazer o nosso casamento, né? E é uma honra poder retornar para esta casa. Ficamos lá 1 ano e 1 mês no colégio, foi um ano de aprendizado, né? Cavando poço naquele local, pregando a palavra de Deus. E aprove a Deus nós retornarmos para cá, a nossa casa espiritual, né? Aqui que tudo começou na nossa vida, né? A minha esposa, ela pequenininha, né? Quando eu conheci ela, a mãe dela mostrou uma fita igual essa que o bispo pegou aqui, dela cantando aqui com as crianças pequenininhas aqui em cima desse altar. Eu creio que Deus, Ele tem propósito para as famílias, né? Foi aqui que eu conheci ela, foi aqui que nós namoramos, noivamos e nos casamos para a honra e glória do Senhor, né? Meu filho está lá atrás, meu primogênito, a sua namorada, né? Leandro Henrique. Quem não conhece ele, dá uma olhadinha lá para trás lá, faz um tchauzinho aí, faz aí para o pessoal te conhecer, isso. A minha nora mais bonita aí, né? Também, dá um tchauzinho pro povo te conhecer, isso, né? Glória a Deus. Só faltou a Estherzinha, a Ana e o Mateus, né? Que são meus enteados, moram com os avós paternos. E a Estherzinha estava conosco passando férias e hoje eu levei ela para a casa da mãe, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Aleluia. Confesso para os irmãos que toda vez que eu vou pregar de família, dá um friozinho na barriga, irmãos, porque é um assunto, é um tema muito complexo, né? E muito sério. E eu estava meditando na palavra do Senhor, pedindo a Ele que confirmasse a palavra no meu coração. E essa foi a palavra que Ele entregou no meu coração. Eu quero transmitir. Eu não, o Espírito Santo vai usar a minha vida para falar com os irmãos, amém? Vamos ler ali então, que ali está a tradução para todos lermos juntos, né? Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe és bom se ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou em outras traduções, viver abrasado.
Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Só até aí. Pai, graças te damos, obrigado, meu Deus, pela leitura da tua santa palavra. Meu Deus, eu quero me colocar aqui como teu servo, assim como João Batista declarou que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Pai, fala aos nossos corações nesta noite, manifesta mais uma vez o teu poder e a tua glória. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como eu falei, amados irmãos, falarmos de família não é nada tão simples e tão fácil. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, e nós percebemos o quão difícil é morarmos em um mundo tão longe e distante desse Deus que criou a família. A família, todos nós sabemos e bem conhecemos, ela surgiu lá no livro de Gênesis, no início de tudo, quando Deus criou o homem, criou Adão, e depois ele criou a sua esposa Eva, e ali Deus deu uma ordem para eles: crescei e multiplicai. Nós sabemos que Adão e Eva, no início de tudo, eles tinham tudo para que fossem um casal mais feliz, para que fossem um casal perfeito, porque eles se relacionavam. Deus falava com Adão todos os dias. No final do dia, Deus ele se apresentava a Adão e conversava com Adão, como eu estou conversando com vocês agora. Deus ele se manifestava a Adão com a sua presença, e ali Adão e Eva eram felizes, abençoados, até que todos nós sabemos que a desobediência entrou, e através da desobediência a morte foi gerada. Aleluia. E falar de família é compreendermos que é necessário um envolvimento de todos dentro de um ambiente familiar. Para que uma família seja bem-sucedida, é necessário que todos membros dessa família, eles venham se envolver com a família, e principalmente com Deus dessa família, com Deus que gerou esta família. Como eu acabei de dizer, eu conheci a minha esposa neste local. E eu já quero liberar uma palavra para você, solteiro, você que pretende chegar até o matrimônio, até o casamento,
Você que pretende subir neste altar e fazer uma aliança com Deus da família, eu quero dizer para você: ore, peça a confirmação de Deus, para que você venha escolher um noivo, uma noiva, uma pessoa que vai somar no teu ministério, uma pessoa que vai estar junto contigo. Se você tem convicção de que você tem um chamado de Deus, se você tem convicção de que Deus te chamou para um propósito, ore ao Senhor para que Ele confirme se esse noivado, se esse namoro, se esse noivado e se esse futuro casamento é escolha dele para a tua vida. Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se nós não tivermos a preocupação de consultarmos a Deus para termos um relacionamento familiar bem-sucedido, lá na frente, depois de casado, depois de já estar com aliança formada diante do altar, eu quero te dizer uma coisa: até que a morte os separe é muito tempo. Vocês acham que falar sobre família é fácil? Não. E eu quero te dizer que toda a família, toda, sem exceção, sempre vai ter algum problema, sempre vai ter alguma dificuldade, sempre vai ter alguma coisa que precisa ser melhorado. E eu quero te dizer algo: quando você, quando eu, nós fazemos as nossas escolhas, se não estiver baseada na vontade de Deus para nossas vidas, lá na frente iremos colher bênção ou iremos colher provas. Fica difícil de dar glória a Deus, eu sei. É uma palavra de despertamento. Deus me deu uma palavra de despertamento para viver. E eu estava orando, eu falei: Senhor, misericórdia, outra palavra de despertamento. Eu queria pregar bênção. Eu queria pregar que Deus faz, que Deus realiza, que Deus cumpre. E Ele cumpre, Ele faz, Ele realiza. Mas Deus me trouxe uma palavra de despertamento para as famílias. Porque Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, ele não tem prazer em ver a nossa família abençoada. Ele não tem prazer em ver o nosso lar feliz, próspero, alegre. Não, ele não tem prazer. Mas pastor, então, se ele não tem prazer, o que eu faço para conseguir? Tudo que nós formos fazer, precisamos buscar a direção desse Deus. Está namorando? Peça a confirmação de Deus. Eu me lembro quando eu estava namorando a minha esposa, eu falei assim: Senhor, se ela for realmente a mulher de Deus para a minha vida, o Senhor quer para a minha vida, confirma. E eu comecei a pedir sinais a Deus. Eu não vou dar um exemplo. Eu falei assim: se ela for a mulher de Deus para a minha vida, desde o primeiro dia que a gente começar a namorar até o dia do casamento, todo culto que eu tiver na igreja, ela tem que estar do meu lado, a não ser o dia que ela estiver de plantão, de trabalho. Mas se ela estiver em casa, e se ela for essa mulher que o Senhor quer que ela realmente me acompanhe no meu ministério, eu quero que ela esteja aqui. Esse vai ser um dos sinais que o Senhor vai me mostrar que realmente ela é a mulher para a minha vida. Pode parecer maluquice para muitos, pode parecer religiosidade para muitos, mas foi um voto que eu fiz com Deus. Eu falei com Ele: Senhor, eu já sofri antes. Para quem não sabe, eu já tive um primeiro casamento, aonde tive 2 filhos. A minha esposa, ela adotou meus filhos como se fosse mãe, mas ela não gerou meus 2 filhos, e nem eu gerei meus 2 enteados. Nós nos conhecemos neste local, mas nós tivemos um relacionamento anterior, aonde eu era do mundo e ela também era do mundo. Conhecemos pessoas fora do cristianismo, casamos, tivemos filhos. Não foi à frente o casamento. Deus permitiu que ela se divorciasse e eu me divorciasse,
e permitiu que nós nos conhecêssemos aqui nesta igreja. Então eu quero dizer para você que de repente entrou aqui e que se divorciou, e que aconteceu o mesmo que já aconteceu comigo e com ela. Não desista de ser feliz, não. Porque de repente você vai querer se crucificar e se julgar, dizer, ó, acabou, não tem mais jeito. Deus sabe, a palavra de Deus diz, e nós acabamos de ler, e eu quero ler novamente com vocês aqui no capítulo 7. Olha o que diz. Vamos ler comigo, 7, versículo 15. Aleluia. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para estar em um jugo desigual. Não é nada fácil. Eu estou falando isso, a minha esposa nem gosta que eu fale disso, mas eu tenho que falar, porque Deus está queimando no meu coração para eu falar. Tem pessoas que vivem um casamento aonde apanham do marido, aonde são mulheres totalmente infelizes, e tem homens também que passam por situações. Eu quero dizer que nós precisamos esgotar todas as possibilidades do nosso casamento. Todas as possibilidades para nós estarmos casados, felizes, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Precisamos entender que o casamento é uma aliança feita no altar, como eu falei, até que a morte os... Mas pastor, e se eu sou uma mulher que eu vivo sendo espancada todo santo dia, toda hora, como a irmã falou aqui, eu não sei se ela era todo dia, toda hora, ou se era de vez em quando. O que eu faço? Ore a Deus primeiro. Peça a transformação dessa pessoa. Peça para Deus mudar. Pague um preço, faça um voto com o Senhor. Peça a Ele para te dar estratégia para você lidar. E se nada mudar, converse com o seu pastor, com a sua pastora. Tenho certeza que ele vai dar, ou ela vai dar, a direção de Deus. Vai estar sendo um canal de bênção para a sua vida, para te orientar como proceder. Agora, pastor, eu preciso estar vivendo isso? Não, irmãos. O casamento, como foi pregado de manhã, é algo para ser prazeroso, é algo para ser bom, é algo para ser agradável. E se esse tipo de situação está acontecendo, tem algumas coisas que estão trazendo isso. E é necessário que nós venhamos nos posicionar e entender que para mudar as circunstâncias momentâneas da nossa vida, é preciso nós nos humilharmos diante do Deus que gerou esse casamento, que permitiu que eu e você um dia olhássemos para essa pessoa e nos apaixonássemos por ela, e que nós chegássemos até o altar de Deus para fazermos essa aliança. Se no processo do casamento, se no processo familiar está acontecendo coisas que não é para acontecer, eu quero te dizer algo. Cabe a nós mudarmos a situação da nossa casa buscando a presença de Deus. Quantos daqui já viram aquele filme O Quarto de Guerra? Já viram? Aquele filme relata uma mulher que é humilhada pelo marido, uma mulher que sofre, e mostra uma outra mulher que começa a orientar aquela mais nova, porque para isso servem as mais experientes, não vou dizer mais velhas, mas as mais experientes servem para isso, minha irmã. Qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? Irmã Cecília. A experiência que a senhora passou, a senhora precisa orientar as mais novas, como elas vão proceder para conseguir ter a vitória que a senhora tem. Porque Deus, Ele nos dá experiências, e às vezes permite que nós venhamos passar situações contrárias,
para que nós venhamos aprender e passar essa experiência adiante, para que outras pessoas não venham sofrer da mesma forma que nós sofremos, ou para amenizar a angústia daquelas pessoas, para que elas possam ter um parâmetro de um casamento de Deus e um casamento que Deus não está. Não vou dizer que não é de Deus, mas que Deus não está. E cabe a esse casal, a essa família decidir buscar em Deus a solução ou deixar que esse casamento se acabe, ou deixar que essa família seja destruída. E eu anotei aqui em Amós, no capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o que diz. Amós, capítulo 3, versículo de número 3, perdão. Amós 3, 3. Olha o que diz. Olha lá, ó. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Sabe por que muitos casamentos têm sido destruídos hoje em dia? Porque estão vivendo em julgo desigual. A esposa quer ir para a igreja, quer buscar a presença de Deus, e o marido quer ir para o forró, para o pagode, para o funk, para a bebedeira, para a farra. O marido quer ir para a presença de Deus, e a esposa quer ficar vendo Faustão, não sei o que, dentro de casa, não quer. Por isso a importância de quando nós iniciamos um relacionamento familiar, que um dia vai se tornar uma família, um namoro, nós precisamos ver no início, estudar qual tipo de casamento nós iremos querer ter, pastor Epojucã. Porque lá na frente, não vai adiantar chorar e falar, Senhor, igual Adão disse, né? Foi a mulher que o Senhor me deste. Né? Quando Eva foi lá e errou, quando Eva foi lá e ouviu a serpente, quando Eva foi lá e comeu do que não era para comer, e deu para o seu esposo, qual foi a desculpa? Hoje foi até a aula, quem foi que deu aula foi o Diácono Márcio. Cadê o Diácono Márcio? Lá atrás? Foi o Diácono Márcio que deu lá no CETEB hoje a aula da escola bíblica sobre isso. Nós, seres humanos, temos muito isso. Queremos arrumar culpados para as coisas erradas que a gente às vezes faz. Eva deu para Adão, mas Adão era obrigado a comer aquilo que ele sabia que Deus tinha dito para não fazer? Tem muito casamento hoje em dia que está sendo destruído por conta disso. Acusações. O marido só sabe acusar o que a esposa faz de errado. A esposa só sabe acusar o que o marido faz de errado. O pai só sabe acusar o que o filho faz de errado. O filho só sabe acusar o que o pai erra. E assim, os lares têm sido atacados, têm sido fragilizados, têm sido muitos destruídos. Porque não estão mais tendo a sensibilidade. Olha, está dando errado? Vamos buscar Deus. Está dando errado? Você já reparou, irmão, que às vezes você está na sua casa, está tudo bem, né? Não sei se é só lá na minha casa que acontece. Está tudo bem, na paz. Daqui a pouco, um fala com o outro de uma forma que o outro entendeu errado, que não era para falar daquele jeito, começa a ter um desentendimento onde estava tudo bem. E aí a irmã Diaconisa pregou de manhã, ela falou, precisamos entender, ter a sensibilidade, entender o momento ali que está acontecendo, da gente chegar e se posicionar. E qual é o posicionamento? Se a esposa falou de uma forma errada, se o filho falou de uma forma errada, se o marido falou de uma forma errada, eu vou retrucar e falar da mesma altura ou maior para mostrar que eu sou mais, que eu que mando, que eu que faço, que eu que aconteço, e ali torna-se algo catastrófico. E o inimigo das nossas almas começa a rir e começa a falar, olha lá, tudo crente, mas olha como é que está a vida dele, olha como é que está a vida dela. Agora,
quando essa família tem a percepção de Deus, de saber que o momento não era aquele, que estava tudo bem, mas que um dardo inflamado foi lançado, uma seta foi direcionada e foi alcançado algum membro dessa família, mas que um se posiciona e fala assim: olha, vamos orar agora. Para tudo. Para tudo que está fazendo. Vem cá, dá sua mão. É difícil, irmão, mas é assim que eu tenho procurado fazer dentro da minha casa. Antes, eu ficava debatendo. Eu não estou aqui pregando de família, mas eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu não posso ser hipócrita, vestir uma capa, subir aqui em cima e dizer que a minha família é 100% feliz, que é tudo perfeito dentro da minha casa, que eu não discuto com a minha esposa, que eu não discuto com o meu filho. Eu seria hipócrita de falar isso. Tem desentendimento? Tem. Tem situação contrária? Tem. Mas também tem amor, tem perdão, tem oração, tem busca. E sabe como que você vai ganhar a tua família? Sabe como eu vou conseguir ganhar? Quando eu conseguir perceber que a minha família só vai conseguir ser uma família bem-sucedida, que o meu casamento só vai ser um casamento bem-sucedido, se nós juntos, no mesmo propósito, na mesma intensidade, entendermos que precisamos da mão de Deus sobre a nossa casa, que precisamos da mão de Deus sobre o nosso casamento, que precisamos da mão de Deus sobre os nossos filhos. E não é com imposição. Não é. O meu filho está ali, tem 20 anos. Ele foi criado comigo até os 11 anos de idade. E desde pequenininho eu sempre trouxe ele para a igreja na marra. Não quero ir, pai, mas tu vai. Enquanto ele era pequenininho, que eu podia trazer ele na marra, eu trouxe. Não vou, tu vai. Quem manda na tua vida sou eu. Deus me deu você para eu cuidar, então tu vai. Enquanto eu pude fazer isso, eu fiz. Muitos podem dizer: foi errado o que o senhor fez, pastor. Na minha concepção não estava errado, sabe por quê? Porque mesmo ele vindo contra a vontade dele, eu tenho certeza que algo foi semeado no coração. E um dia ele vai me agradecer. Meu pai era chato, me trazia para a igreja na marra, na força, mas eu tenho certeza que a semente foi plantada no coração. Da mesma forma que está sendo plantada no coração da minha filha de 10 anos. E os meus filhos não foram criados para povoar o inferno. Os meus filhos são herança do Senhor. E eu tenho certeza que um dia eu vou ver, antes que eu morra, antes que Jesus me leve, eles firmes na presença de Deus. Mas hoje, temos vivido um tempo difícil. Hoje, os jovens de hoje, dessa geração, isso eu não estou dizendo para o meu filho, eu estou dizendo para todos, não estou pregando para ele. Estou falando para todos nós que estamos aqui nesta noite. Os jovens, eles não querem dar ouvidos aos seus pais, porque eles acham que os pais são caretas, que os pais estão ultrapassados, que os pais não sabem de nada. Só que eles esquecem que nós um dia já fomos jovens também. E que um dia nós quebramos a nossa cara, que um dia erramos, que um dia falhamos, e que um dia não quisemos de repente escutar o nosso pai e a nossa mãe. E por isso nós colhemos consequências no futuro que poderíamos não ter colhido. É uma palavra de despertamento para a família. Os filhos serão e aprenderão com os pais aquilo que eles vão ser um dia. Hoje eu escutei um garotinho lá na escola, lá na EBD, dizendo que ele escuta o seu irmãozinho de 4 anos falar palavrão. E o garotinho só fala palavrão um atrás do outro. Aí eu falei para ele: ó, alguém na sua casa está falando palavrão. Para essa criança estar falando. Sabe por quê? Porque os jovens, as crianças, elas só vão refletir aquilo que os pais são. Você já viu uma criança saber falar palavrão se ela não estiver ou assistindo na televisão,
ou vendo no celular, ou vendo alguém falar? Essa é a geração que precisa de um socorro, essa família que está gritando por socorro. Nós precisamos entender que a nossa família tem problemas, mas as famílias que estão ao nosso redor, às vezes, têm problemas piores que o nosso. E precisamos buscar em Deus a solução desses problemas, a saída para termos uma família feliz, estruturada. E uma família feliz é uma família que tem Deus como prioridade. Uma família feliz é uma família que entende que precisa buscar junto, precisa orar junto, precisa se humilhar junto da mão poderosa de Deus. Tem vezes que a minha esposa acorda, ajoelha e me chama para ajoelhar com ela para orar. Eu confesso para o irmão que às vezes aquele dia eu acordo e não queria fazer isso não. Porque tem dia que tu acorda crente. Como diz o pastor Marco Feliciano, né? Dando um golpe de karatê na cara do diabo. Tem dia que tu acorda com a fé lá em cima, né? Mas tem dia que a tua fé está lá embaixo. E ela chega e puxa assim, amor, vamos orar. Eu falo, caramba, vamos, né? Eu sou pastor. Ah, mas o pessoal acha que o pastor é super-homem. Ah, meu irmão, eu passo a mesma situação que você. Tem dia que você se arrepende até de ter acordado, né? Tem dia que se você pudesse dormir direto, tu queria dormir direto. Porque tu está passando às vezes tantos problemas, tanta situação contrária, tanto conflito, tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade, e você fala assim, meu Deus do céu, não posso continuar descansando, dormindo não. Mas como a irmã pregou de manhã, se eu ficar dormindo vai adiantar alguma coisa? Se eu ficar deitado em berço esplêndido, como diz o hino, ao sol do mar e à luz do céu profundo, vai acontecer alguma coisa, sim ou não? Eu preciso o quê? Me levantar, me posicionar, preciso lutar e entender que se eu estou passando por isso, é porque Deus está querendo me mostrar alguma coisa nessa situação. Se a minha família está passando por essa situação, é que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E nós precisamos entender no que Deus quer falar conosco. Porque senão sabe o que acontece? A gente volta tudo de novo. Lá para o final da fila para poder aprender de novo. A escola de Deus é assim. Se nós não aprendermos com a situação que estamos vivendo no momento, nós vamos passar tudo de novo. Mas enquanto nós não passarmos dessa fase, é como um jogo de videogame. Pastor Marcos, eu estou ali naquela fase. E todo final de fase, para quem joga videogame, eu já jogou um dia, como eu que gostava muito. Tem ali um vilão no final da fase, um monstro para você matar e poder passar de fase, não é assim? Na família é assim também. Eu não sei qual é o vilão que tem se levantado contra a tua vida, qual é a fase que você está passando. De repente você está ouvindo isso aí e está falando assim, esse pastor está falando, mas não é para mim não. A minha família está tudo bem, graças a Deus. O meu lado não tem guerra, não tem briga, não tem problema. Glória a Deus por isso. E continue assim. Que vocês continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas saiba que se porventura o vento soprar contrário, não tem outro jeito a não ser jejum e oração e palavra. Como aquele filme que eu falei, a mulher, ela aprendeu a guerrear através da oração. E ela começou a abrir, a senhora ensinou ela, ó, vai lá e começa a declarar a palavra na tua casa. Vai lá e começa a declarar a palavra. Onde está tendo problema, você começa a atrair a presença de Deus. E ela começou a dizer, a invocar o nome de Deus dentro do seu lar e falar assim, Satanás, bate em retirada da minha casa agora. Ela abriu a porta e falou, ó, é daqui para fora. Eu não te quero dentro da minha casa. Eu não te quero aqui, porque aqui quem manda é Deus. Aqui quem reina é o Senhor. E nós precisamos entender que a nossa família só vai ser feliz, bem-sucedida, quando nós nos posicionarmos e começarmos a declarar a palavra de Deus sobre a nossa casa. Ainda que os vizinhos achem que você é doido, ainda que eles pensem que você é maluco, que você é crente bitolado, meu irmão,
Se você for se importar com o que as pessoas pensam de você, você abandona tudo, rasga a Bíblia, volta para o mundo. Sabe o que você tem que se importar? Com o que Deus pensa a teu respeito. Sabe o que você tem que buscar? As promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe o que você tem que incessantemente buscar? Tudo que for exaltar Deus, tudo que for glorificar o nome de Deus, em todas as coisas possíveis que você possa fazer, faça para a glória de Deus, buscando realizar a vontade dEle. E se porventura você falhar no meio da caminhada, e se porventura você errar no meio do caminho, saiba que Deus não está aqui para te condenar. Eu falei, eu estou no segundo casamento. De repente eu não seria nem digno, para muitos, estar aqui nesse púlpito pregando para a família. Quem é esse pastor? Está no segundo casamento. Só quem sabe o que eu passei, que cuidou de mim, que cicatrizou as minhas feridas, que foi o meu Senhor Jesus, o meu pai que está aqui, e a pastora Jussara, que cuidaram de mim, quando eu estava destruído, quando eu estava no chão, e quando diziam assim, esse aí já era, esse aí acabou, quando eu nem obreiro era, mas eles foram usados para Deus, para cuidar da minha vida. E assim, Deus tem usado pessoas aqui para cuidar de outras vidas. Tem usado o pastor Max, tem usado a irmã Kelly, tem usado a equipe de casais para poder cuidar de famílias que, como eu um dia, estava assim, caído, perdido, com medo. Eu coloquei esses dias uma coisa lá no meu Facebook. Eu uso o meu Facebook para evangelizar. Só tenho rede social para falar de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ah, se não quiser, o pessoal reclama às vezes, pastor, pô, tu só fala negócio de igreja. Irmão, fica à vontade para discutir a minha amizade. Mas o meu Facebook, o meu Instagram, tudo que eu tenho de rede social para falar de Jesus. Porque quando eu era do mundo eu ficava falando besteira. Agora que eu me converti, agora não, desde 2006 que eu me converti, eu quero falar de Deus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero falar desse Deus que um dia me aceitou. Porque não fui eu que aceitei Ele que me aceitou. Porque eu não sou digno de aceitar um Jesus tão maravilhoso. Eu não sou digno de ser chamado filho. Mas Ele olhou para mim, Ele olhou para minhas fraquezas, Ele olhou para minhas feridas, Ele olhou para tudo de ruim que eu tinha e disse, esse aí vai ser um servo meu, que vai pregar a minha palavra e que vai glorificar o meu nome. A honra é dele. Ele tira o macumbeiro para ser um pregador. Ele tira um traficante para ser um pregador. Ele tira uma prostituta da prostituição para ser uma mulher usada por ele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele faz conforme ele quer. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Ah, mas não estão gostando. Manda reclamar com Deus. Porque foi ele que te chamou. Se ele te chamou, você está fazendo a vontade dele, tem convicção que está andando na vontade dele, então continue fazendo. E não se importe com o que vão falar, com o que vão pensar, vão declarar. Faça o que Deus te chamou para fazer. Família, já estou partindo para o fim. Um casal feliz contagia toda a família. Um casal feliz, ele vai contagiar os filhos. Como da mesma forma que um casal infeliz, ele vai ferir os filhos. Quantas e quantas vezes eu escutei lá dentro da minha casa. Já falei que eu não sou hipócrita, vou falar. Meu filho virar para mim e falar assim, poxa, o senhor é pastor? Está acontecendo isso? Pô, pai, o senhor prega? Está fazendo isso? Está deixando essa situação acontecer? Por quê?
o reflexo vai surgir no nosso filho. E nós vamos ser os exemplos que eles vão querer seguir ou não seguir. E muitas das vezes Deus vai usar um filho para poder te trazer ao arrependimento, ao conserto. Eu falei para a pastora Jussara, estava lá no colégio, insistindo numa obra. E Deus usou a minha filha de 10 anos para falar assim: pai, o que o senhor está fazendo lá no colégio aí? Por que o senhor não volta para a igreja do vovô Fidelis? O senhor não está vendo que não tem ninguém lá, pai? O senhor já está 1 ano. Olha só minha filha de 10 anos. Eu já estava orando a Deus, realmente, para saber se eu continuava ou não continuava. Porque é vergonhoso, né? É ou não é? Seja sincero, é ou não é? Vergonhoso você retroceder, você voltar para trás. Não é? É, momentaneamente, pode até ser. Só que às vezes você vai dar um passo para trás, para depois você dar 2 para frente. E o mais importante, sabe o que é, meu irmão? É você entender o momento que Deus quer que você viva. O momento, nós fomos, naquele momento, foi um momento que Deus queria que nós fôssemos. E teve almas que se renderam a Jesus lá. Teve pessoas que se entregaram a Jesus lá naquele lugar. Nós não sabemos o propósito de Deus. Nós não sabemos o propósito que Ele tem na sua família. De repente você está vivendo algo hoje que você está dizendo assim: ah, mas se Deus é na minha casa, por que está acontecendo isso? Se Deus é na minha vida, por que Ele permite isso? Se Deus me ama, por que meu marido me trata assim? Se Deus me ama, por que minha esposa me trata assim? Se Deus me ama, por que meus filhos estão assim? Ele não mudou. Quem muda somos nós. Será que nós estamos buscando Ele como Ele também um dia foi buscado por nós? Você lembra quando você se converteu? Eu me lembro. Quando você levantou as mãos para Jesus Cristo. Quando você disse que queria viver o resto da sua vida para Ele. O que tem mudado dentro do nosso lar? É Deus que tem mudado ou somos nós que temos deixado de fazer aquilo que um dia nós fazíamos? Aquilo que um dia nós conseguíamos atrair a presença dEle. E nós vivíamos numa paz aonde as pessoas nos olhavam como uma referência. Olha, aquele casal ali é um homem ou uma mulher de Deus. Aquela família, eu quero que a minha família seja igual a essa família. Deus mudou? Não. Somos nós que estamos deixando Ele de lado. Somos nós que estamos deixando o Senhor para 3º, 4º, 5º plano na nossa vida. E muitas das vezes estamos gastando tempo com coisas banais, com coisas que não vão acrescentar na nossa vida espiritual, sobre a nossa família. Esse tal de celular, irmão. Quantas e quantas famílias têm sido destruídas por causa do celular? Maridos que não conseguem mais olhar no olho da sua esposa para bater um papo, bater uma conversa. Porque está sempre ali com o celular do lado. Trocando em vez de estar com a esposa. E vice-versa. Crianças, filhos que já não conseguem sentar na mesa para fazer uma refeição com seus pais. Aonde antigamente eu nunca tive um lar familiar estruturado. Mas eu escuto dizer dos antigos. Eu nunca tive, uma estrutura familiar de um pai, uma mãe, eu sentado na mesa conversando. Mas eu escuto os antigos dizer que os lares antigamente eram assim. Que as pessoas sentavam na sua mesa para fazer as refeições, café da manhã, almoço, lanche, janta. E ali eles conversavam, e ali eles programavam o restante da semana. Hoje nós temos visto o quê? Um de um lado com o celular, outro do lado com outro celular, outro lá sentado no sofá com o celular, e ninguém conversa, e ninguém olha no olhar e fala. Às vezes um olhar, irmão, quando você conhece a pessoa, eu sei quando a minha esposa está triste. Eu sei quando ela está triste. Se eu olhar para ela e eu ver o semblante dela, eu já sei que ela está triste. Da mesma forma, eu sei que ela me conhece, ela sabe. Mas será que nós sabemos como nossos filhos estão tristes?
Será que você sabe? Será que eu estou sabendo? Se mudar um semblante de um filho nosso, se ele estiver precisando de um socorro dentro da sua casa, e você que tem que ser o socorrista, você que tem que ali, né, dar o ouvido, emprestar o ouvido, conversar, procurar saber o que está acontecendo para você em Deus ajudar a achar uma saída. Não fizer, alguém do mundo vai fazer. Alguém da boca de fumo vai emprestar o ouvido. Algum traficante vai oferecer alguma coisa. Ou dentro da escola, de repente, vão apresentar alguma coisa. E a família ali está sendo dissipada, destruída, porque não tem tido atenção dentro do seu lar. Atenção no nosso lar. Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir. Mas o nosso Deus, Ele nos ama tanto, que Ele tem me encorajado a trazer esse despertamento nesta noite. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Que você possa sair nesta noite reflexivo. Que você possa sair nessa noite deste lugar entendendo que Deus, Ele ama a tua família. Que Deus, Ele quer que você tenha um lar próspero, um lar feliz, um lar alegre. Que você não venha estar pensando que está acabado, que está tudo acabado, porque não está acabado. Porque o Deus que chamou você, o Deus que escolheu a tua casa e a tua família, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. E pastor, então como é que eu faço para conseguir reverter essa situação? Ore mais, se humilhe mais. Se tiver que chorar, chora, irmão. Não é vergonhoso, como eu falei, não é vergonha você retroceder para você depois avançar. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você sabe que você errou, vai lá e peça perdão. Se você precisa se consertar, se conserte com Deus, se conserte com a tua família, se conserte com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Mas não deixe o inimigo tomar a frente e a mente de nenhum dos seus entes queridos. Nós vamos estar adorando o Senhor. Mas como é que nós conseguimos fazer isso? Dá uma raiva da minha mulher às vezes e dá vontade de matar. Tem marido, tem mulher que se pudesse comprava 1 quilo de chumbinho, né? Mas, ou seja, sentimentos vêm, pensamentos vêm. Mas o que nos faz mudar isso? É a presença de Deus, não é verdade, Leandro? É o Espírito Santo. É o amor de Deus nos nossos corações. Porque nós mesmos não podemos fazer nada. Pelo contrário, o mal que eu penso em não fazer, faço. E o bem que eu penso em fazer, não faço. Miserável homem que sou. Quem me levará do corpo desta morte? Paulo está dizendo. Aleluia. O que ele fala? Eu esmurro o meu corpo para não me tornar reprovável. Só você pode fazer o que em João diz Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Se você não beber da fonte de Deus, da palavra de Deus, você não vai poder perdoar a tua mulher. Pelo contrário, a gente busca, não é o perdão, não, a gente busca alô? Nós buscamos o quê? Dar o troco. Né? Quantas vezes a gente quer dar o troco, né? Mas sem Cristo, nós não podemos mudar nada. Esse mundo está sendo mudado porque o Espírito Santo tem entrado em corações de pessoas. Esse mundo, a tua família só vai mudar quando o Espírito Santo entrar na tua família, quando a palavra de Deus entrar em tua família. Porque senão, é os ensinamentos dos antigos. É os ensinamentos dos antigos, né? Olha, ele fez isso, faz também. Ela fez isso, faz também. Mas quando Deus entra no nosso coração,
do Pai Você pode mudar. vão se cumprir As promessas na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Se você tiver com algum familiar teu, dá a mão aí pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho, dá a mão aí e declare: as promessas do Pai vão se cumprir em sua vida. Na sua vida. Oh, não importa o que a realidade diz, Viverás o melhor de Deus. que está por vir. Aleluia! E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que tua família prosperarei. Quantas se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. levante a tua mão e adora esse Deus. Levanta, Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho teu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Amém. Glória a Deus. Levanta tua cabeça. Há um tempo ainda para que as promessas se cumpram em sua vida. Quantos creem? Diga amém. Para onde nós iremos, né, irmãos? Só em Jesus. Fica firme com o Senhor. Essa dupla aqui vem lá de colégio. Esse aqui é o Abel, pastor Abel. Olha a esposa dele. Isabel. Cadê o filhote? Lá em cima. O pastor Abel vai dar a bênção final, né? Uma semana abençoada para você. Divulgue nossos 40 anos. Esteja presente. Terça já começa orando. Terça-feira a gente vai orar especificamente para o aniversário. Quinta, abertura. E domingo, todas as igrejas do nosso ministério estão aqui. Você não pode faltar. E depois vamos sair, depois da bênção, hein, pessoal? Vamos cantar qual? Vem adorar, tá? Coloque a mão sobre o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.